Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo jóia? Tudo certinho? Mais uma vez, o professor Marcos falando com você, com uma alegria aí poder tratar com você dentro do campo da matemática. Graças a Deus, né? O nosso assunto de fração acabou, agora a gente vai para o campo da geometria. Algo muito interessante, né? Dentro da geometria, um assunto que acaba pertencendo, está no nosso cotidiano toda hora e todo momento, né? Você vê alguns prédios, você vê casas, você vê carro, vê bicicleta de formas diferentes, né? Como a geometria ela está presente no nosso cotidiano, e aí eu trago para você hoje uma explicação breve, prometo que seja breve, que vai ser breve, sobre como é que essas formas geométricas elas estão inseridas no nosso cotidiano. Como essas formas geométricas, de uma certa forma, acabam trazendo alguma contemplação aos nossos olhos, né? Então, todas essas formas, o homem observa na natureza, né? Observa, por exemplo, num favo de mel, você encontra uma figura hexagonal, né? Enfim, tem várias formas geométricas que nós encontramos na natureza, que o homem vai, extrai essa informação, estuda sobre, e aí ele começa a construir aquilo que nós estamos acostumados a ver no nosso dia a dia, e isso é passivo de contemplação, né? A glória do homem é esquadrinhar, e a glória de Deus é encobrir, é esconder, é ocultar. Então, quando a gente descobre essas coisas e tem a possibilidade de trazer à tona para nós, pessoas, de pudermos contemplar isso, está válido, né? Então, eu quero trazer com você hoje alguns pontos aqui, algumas coisas intuitivas, né? Algumas coisas eu não tenho definição, então a própria matemática traz isso como axiomas. Axiomas são coisas, são situações que é verdade, mas eu não preciso, teoricamente, provar se é verdade, porque você acaba vendo, né, no seu cotidiano, e isso é uma verdade. Então, eu trouxe aqui 3 situações que a gente inicia, então, no campo da geometria, o que é ponto, o que é reta e o que é plano, tá? Então, ponto é uma forma muito intuitiva, né? Eu não consigo trazer uma definição clara o que é ponto. E também eu não posso dizer que ponto eu consigo mensurar, eu consigo medir. Então, ponto é adimensional. Eu não tem largura, não tem comprimento, não tem altura, tá? Então, ponto é um axioma. A gente sabe que isso é verdade, mas eu não consigo provar através de palavras a sua definição. Então, toda vez que eu tenho um ponto e eu preciso nomear esse ponto, nós iremos até o nosso alfabeto latino, ou alfabeto indo-arábico ou grego, e aí nós trazemos então a nomenclatura desse ponto. Então ele está sempre representado por uma letra maiúscula, né, do nosso alfabeto. Então aqui é o ponto A e aqui é um ponto B. Então esses pontos sempre serão nomeados por letras maiúsculas do alfabeto latino, do grego, do indo-arábico, enfim, o que você achar. Indo-arábico não, indo-arábico é sistema de numeração, perdão. Mas nós usamos o nosso alfabeto para representar esse ponto. Então, existe pontos, então tem infinitos pontos, ok? Então, vai estar representado sempre com uma letra maiúscula. Aqui, a reta é algo que está muito presente, assim como o ponto, está muito presente na geometria, que a reta eu também não tenho condição de trazer uma dimensão e nem dizer que ela é uma reta grossa, uma reta pequena, ou ele tem tanto de largura, ou tem tanto de profundidade. Não tem como. A reta também é um sistema intuitivo que eu também é adimensional, mas eu sei que ela existe por causa das linhas, né? Então, se eu olho para um caderno, por exemplo, eu vejo a margem dele são as linhas. Então, aquilo é uma representação de uma reta dentro do campo da geometria. E a reta, assim como o ponto, também é nomeado, também é representado por uma letra. Só que a reta é representada por uma letra minúscula. Por exemplo, essa reta aqui é uma reta R. Tem nome essa reta. Eu posso construir uma outra reta com uma reta T. Então, as retas, diferentemente do ponto, ela tem que ser representada por letras minúsculas. O ponto,
ele tem que ser representado por letra maiúscula, tá? Então essas são as diferenças quanto à sua nomenclatura, tá? Ou seja, eu posso colocar somente letra minúscula para reta e eu só vou colocar letra maiúscula para ponto, tá certo? Então, a reta, ela tem dois sentidos. Então, ela cresce para a esquerda e cresce para a direita. Então, uma reta, como eu disse, ela é adimensional, ela não tem condição de me dar uma dimensão, comprimento, altura e largura, não tem como, tá? Então, ela é representada por uma letra minúscula do nosso alfabeto, tá? E aí, dentro da reta, divide-se, né? Ou subdivide em dois pontos importantíssimos no estudo da geometria, que é a semirreta. A semirreta, então, ele vai ter um ponto A, certo? E vai crescer, por exemplo, para o infinito. Pode passar pelo ponto B? Pode passar pelo ponto B. Mas qual é a definição de semirreta? Semirreta, ela sempre tem o início de um determinado ponto, pode ser qualquer ponto que você imaginar, certo? Eu coloquei um ponto A, então ela inicia num ponto e vai para o infinito. Ela pode passar pelo ponto B, pode passar pelo ponto C, enfim, ela pode passar com quantos pontos quiser, infinitos pontos, mas ela transita, ela caminha para o infinito. Eu também tenho um outro sentido. Eu posso também representar pelo um ponto C e ele cresce no sentido oposto. Então, isso aqui nós chamamos de semirreta. Qual é a definição de semirreta, mais uma vez? É que ela tem início e não tem fim, tá? E ela tem início e também não tem fim. Então, ela pode também passar, olhando aqui no quadro, na lousa, ele está indo para o infinito, então ele está indo para o canto esquerdo, né, para o lado esquerdo, assim como a de cima está indo para o lado direito, infinitamente. E aí eu tenho o segmento de reta. O segmento de reta já é diferente. Eu tenho um ponto A e ele obrigatoriamente chega no ponto B. Então aqui eu tenho início e tenho fim. Então o que é segmento de reta? É quando inicia num ponto A e finaliza num ponto B. Então aqui tem fim, segmento de reta tem fim, semirreta tem início, mas não tem fim. Essa é a diferença desses dois itens ali dentro do campo da reta. Tá certo, gente? Então é no segmento de reta, por exemplo, que está projetado o meu quadro, a minha lousa. Então eu saio de um ponto A, vou para um ponto B, saio do ponto B, vai para o ponto C, e do ponto C vai para o ponto D, e do ponto D vai para o ponto A. E aí eu formei aqui um retângulo. Ah, então quer dizer que os segmentos de reta são formas intuitivas, são axiomas dentro da geometria que permite construir as figuras planas. E exatamente, você sacou o conceito de segmento. Então são segmentos que dá para mim a todas as formas geométricas que você conhece, o quadrado, o retângulo, o losango, o trapézio, todas essas figuras planas é originado através de segmentos de reta. E quem forma o que a semirreta faz? A semirreta só cresce, só inicia e vai para o infinito na esquerda, ou inicia na direita e vai para o infinito para a direita? Como é que é? Bem, a semirreta é o que forma os ângulos. Por exemplo, se eu tenho lá um ponto A e aí cresce para lá e cresce para cá, eu formei um ângulo interno aqui, representado por uma letra grega chamada alfa. Então, as semirretas é o que origina os ângulos. Então, eu tenho um ponto comum, certo? Tem um ponto comum que teoricamente existe, né? Então ela sai de um ponto e vai para o infinito, sai de um ponto e vai para o infinito, e aqui eu tenho um ponto de vértice, é o ponto de encontro das semirretas, né? Então são as semirretas que formarão então os ângulos de um determinado, enfim, você vai ver nos outros vídeos aí para frente o conceito, né? O estudo sobre os ângulos, e você vai observar que a origem deles são duas semirretas quando se encontram em um ponto comum que nós chamamos de vértice. Mas isso é um outro assunto que a gente vai falar daqui a pouco, tá bom? Então, a reta, ela tem essa nomenclatura, tá? Essa simbologia, ela cresce para a esquerda e cresce para a direita, é representada por uma letra minúscula, ela pode ser representada por uma semirreta que tem início e vai para o infinito, e o segmento de reta que tem um início e tem um fim, tá? Então, eu saio aqui do colégio e vou até a minha casa, isso é um segmento de reta. E aí, quando a luz chega até a Terra, então ela sai do Sol e é infinito até chegar no antipar, até bater no vidro da sua casa, ou até bater no seu corpo para projetar sua sombra. Então isso é uma semirreta, é infinito, tá bom? São infinitos pontos de luminosidade que emana do céu, tá? Do Sol, perdão. E aí, por último, eu tenho o plano. O plano também, ele é um axioma, ele é um processo intuitivo, certo? Por exemplo, o seu caderno aí pode ser chamado de um plano.
A parede do seu quarto também é um plano. O monitor, né, a tela do seu computador, do seu celular também é considerado como plano. Então, o plano também é adimensional, eu não tenho profundidade, largura nem altura. O plano, assim como a reta e o ponto, ele também tem nome, tá? Então, todos os planos são representados por letra grega. Então, aqui eu estou usando a letra grega chamada beta, assim como o ângulo interno na produção dessas duas semirretas, eu gero um ângulo alfa. Então, as letras gregas, elas podem estar representadas por ângulos e pode estar representado também por plano. Então, todo plano vai estar representado sempre por uma letra grega, epsilon, psi, pi, alfa, beta, ômega. Então, são todas essas do alfabeto grego. Então, está aqui representado pelo plano. Então, o plano aqui é fácil, né? Eu posso ter segmentos de reta dentro do plano. Eu posso ter, por exemplo, uma semirreta dentro do plano? Não, né? Porque ele sai de um ponto A e vai para o infinito. Então, eu posso dizer que o segmento A, sei lá, segmento A, ou semirreta A, né? Ele pertence ou não pertence ao plano? Não, não pertence, porque ele tem início, sim, mas ele não tem fim, então ele sai do plano. Então, ele não pertence à semirreta AB, por exemplo, né? Vamos imaginar AB. Então, tá a representação, né? Então, eu esqueci, volta aqui um pouquinho, ó. A semirreta, então, é representada por AB, né? Tá aqui, ó, AB, e aí eu ponho uma setinha em cima dos pontos, ó. Ponto, ou seja, ele inicia no ponto A, passa no ponto B e vai para o infinito. E no segmento também é representado por AB, só que aqui eu ponho um travessão, tá? Então é um travessão representando o segmento de reta e uma setinha que está indo do ponto A ao ponto B. Ele passa, né? Na verdade, no ponto B e vai para o infinito. Então são as representações que nós temos para as retas. E para plano, por exemplo, a representação somente é a indicação de uma letra grega dentro do seu plano. Então está dizendo aqui, por exemplo, que a semirreta AB ele não pertence ao plano beta. Por quê? Porque ele tem início, sim, mas ele passa, ele vai embora. Mas eu tenho aqui dentro do plano, por exemplo, C e o D, né? Então eu tenho aqui CD, aí eu ponho um travessãozinho em cima, porque aqui está representando um segmento de reta, ele sim pertence ao plano beta, tá? Então são coisas assim que você tem condição de fazer então a confrontação, né? Você confronta se aquilo realmente pertence ou não pertence, está contido ou não está contido no plano, tá? Então, esses são os três assuntos que eu queria iniciar, ou dar o pontapé nesse assunto, porque o campo da geometria é um campo muito vasto, né? Assim como o da fração, como eu trouxe em aulas anteriores. Então, hoje eu trouxe um pouco sobre o que é reta, o que é ponto e o que é plano, tá? Uma coisa muito simples para você estar ligado e estar ali antenado dentro dos seus estudos aí quando você entrar no campo da geometria, tá bom? Eu quero agradecer a oportunidade de mais uma vez estar falando com você no vídeo, tá? Eu espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida estou à sua disposição. Para o vídeo, dá uma olhada nesses assuntos. Se ficou alguma coisa para trás, dá uma pausada, dá uma lida no seu livro, dá uma verificada, verifica se você conseguiu entender ou não, me procura e a gente tira a sua dúvida, tá bom? Eu espero você na próxima, um abraço, fique com Deus, até lá, até mais, tchau, tchau.